Olá, eu sou acadêmica da Uniaselv, me chamo Kelly e hoje eu vou fazer a apresentação dos meus slides do meu estágio curricular obrigatório dos anos iniciais. O meu tema que eu escolhi foi interdisciplinaridade. Eu tive que trabalhar mais de uma matéria no meu estágio porque o professor solicitou. Então eu acredito que a interdisciplinaridade ela dá ponte a uma matéria a outra. Então eu acredito que eu consegui abranger mais de uma matéria. Meu objetivo. O meu objetivo foi de trabalhar matérias que são consideradas chatas pelas crianças, mas o lúdico. Eu quis mostrar para elas que sim, que tem como trabalhar matemática e português de uma forma divertida e de uma forma que seria chamada mais a atenção das crianças, que eu ia obter mais a concentração delas. Metodologia. No meu primeiro dia de aula, eu trabalhei a matemática. Eu levei massinha para as crianças, aonde eu pedi para que elas montassem continhas em cima da mesa e depois eu pedi para que elas trocassem de lugar com algum colega. E elas tinham que resolver a continha que o colega montou. Eu acredito que eu consegui obter bastante sucesso nessa atividade porque o fato de ser massinha chamou muita atenção das crianças e elas gostaram de estar manuseando, de estar montando a continha, de estar formando o número com a massinha. Tinha uns que tinham mais dificuldade, mas até mesmo esses que tinham mais dificuldade de atenção, eu consegui obter essa atenção. No segundo dia, eu trabalhei o português. O português, eu pensei de como eu poderia trabalhar o português de uma forma que fosse chamar a atenção das crianças, que eu ia conseguir trabalhar mais o lúdico. Como eu, na minha observação, eu percebi que eles gostavam de Chrome e o Chrome chamava muita atenção deles, eu optei por fazer uma ficha técnica. Eu montei uma ficha técnica em casa, montei os slides mostrando como eu montei bem certinho a ficha técnica. A ficha técnica eu escolhi foi sobre animais. Eu dei prioridade aos animais por causa que eu acredito que cada criança tem um animal preferido ou que tenha curiosidade por um animal. Então eu mostrei para eles os meus slides, expliquei como é que eu montei, como ia ser montado e depois eu entreguei os Chromes para eles. E deixei eles livres para eles escolherem o animal que eles queriam. Justamente para eu conseguir obter a atenção deles ali. Eu gosto de cavalo. O que o cavalo faz, o que o cavalo come, que tamanho o cavalo tem, quantos filhos eles podem ter, qual é o habitat. Então, eu deixei livre essa opção para eles. Depois, eu pedi para eles apresentarem para os amigos deles qual foi o animal que eles escolheram. Ali eu já consegui trabalhar um pouquinho a leitura, consegui que os colegas prestassem atenção na leitura do colega, enfim. No terceiro dia, eu fiz a construção de um brinquedo. Justamente por ser Dia das Crianças, que foi uma semana de Dia das Crianças, eu escolhi por apresentar um slide para as crianças dos brinquedos de antigamente, com o que as crianças de antigamente tinham para brincar. E a gente pegou e montou um brinquedo. A gente montou um brinquedo com garrafa PET. Ali eu já consegui abordar com eles a importância da reciclagem, de como é importante reciclar, do que dá para fazer com a reciclagem, coisas diferentes e que são utilizáveis. No quarto dia, eu trabalhei história com eles. Eu trabalhei matéria e energia. Eu trouxe brinquedos, não, eu peguei objetos da sala de aula que eles usam no cotidiano, borracha, apontador, tesoura, enfim, régua, tudo que eles utilizavam. Ali a gente conseguiu, a gente fez uma roda, a gente conversou do que eram feitos os materiais, da onde vinham, como funcionava. E a gente conseguiu obter bastante sucesso nessa atividade também. Depois disso, eu entreguei uma folha de ofício para eles com atividades
na qual eles tinham que responder do que a janela era feita, do que a porta era feita, do que a mesa era feita, se era só feita de madeira, se tinha mais alguma coisa. No último dia, que foi o quinto, eu trabalhei com eles a geografia. A gente montou um cartaz. Primeiro a gente fez a pesquisa de algumas casas, na verdade a gente fez até da escola, de como a escola era de antigamente e como ela era agora. Aí a gente mostrou 2 fotos, a gente viu as diferenças, a gente dialogou se a entrada era para o mesmo lugar, se não era, se mudou a cor, o que aumentou, se tinha quadro, se não tinha. E a gente pesquisou outros lugares que também são aqui da nossa região, como eram e como eles estavam e como eles estão hoje em dia. Minha observação foi na Renato Prade, localizada aqui em Jaraguá do Sul, no bairro São Luís. Eu trabalhei com o 2º ano e tinha um auxiliar no 2º ano e um professor só. Fora os professores de inglês, ensino religioso e de musicalização. Daí esses são professores à parte. Meu plano de aula. Meu plano de aula, eu fui com um pensamento em mente para a escola de como eu ia montar. Eu já tinha feito um plano de aula aqui em casa, mais ou menos de como eu queria que fosse feito. Eu já fui em mente que eu queria que as minhas aulas fossem mais alegres, que elas fossem mais brincadas. Mas chegando lá, o professor pediu para que eu montasse um plano de aula nas matérias que ele precisava ainda praticar com os alunos, com as atividades que ele não tinha praticado ainda e que ele ia precisar fazer. O professor foi muito atencioso, ele pediu para eu montar e eu montei, pedi para ele se eu podia fazer mais lúdica a aula de matemática, mais lúdica a aula de português, que eu falei para ele, eu expliquei que eu prefiro trabalhar mais a ludicidade com as crianças, porque eu acredito que a gente tem o foco delas melhor. Eu acredito que a gente brincando com a criança, ela vai gravar melhor do que só copiar do quadro o caderno, do quadro o caderno. Então foi esse meu foco. Então o professor deixou eu escolher o que ele precisava e ele deixou eu montar a aula da forma que eu queria. Vivências do estágio. Eu acredito que sim, que o meu estágio assim, foi muito enriquecedor. Porque o professor que eu tive comigo ali em sala de aula me ajudou, me ensinou, me mostrou o que era bom, o que não era. Tudo que eu perguntava para ele sempre me ajudava, assim, ele nunca reclamava, ele sempre vinha e perguntava, tá tudo certo, precisa de ajuda, precisa de alguma coisa, né, enfim. E eu acredito, sim, que eu pude aprender muito com ele, por ele já estar há anos na educação e percebendo a forma de que ele tratava os alunos, de como que era, o que dava para puxar para a aula, o que não dava. Então, eu acredito que foi muito enriquecedor para mim, na minha parte pedagógica, para o meu crescimento como pedagoga. E as crianças, assim, eu achei muito dócil, foi muito fácil de trabalhar com elas ali. Tudo que eu pedia, eu conseguia obter resposta, eu conseguia obter atenção. Então, eu acredito que foi muito enriquecedor da parte das crianças também. E eu acredito que eu também consegui passar, transmitir o recado que eu queria para elas, transmitir o ensinamento que eu queria para elas. Aqui as minhas referências. E para finalizar os meus slides, eu queria terminar com uma frase do Pequeno Príncipe. Só se vê bem com o coração, o essencial é invisível aos olhos. Eu acredito que nós, como futuros professores, eu acredito que a gente tem que ensinar do coração. Eu acho que tudo que vem do coração é mais enriquecedor. Não adianta eu virar hoje e dizer, não, eu quero ser professor, eu vou ser professor. Não. Eu acredito que para ser professor tem que ter um dom. Eu acredito que tem que ser... tem que vir da alma. Eu acredito que a gente tem que ensinar porque a gente quer, porque a gente consegue, porque a gente tá ali para aprender todos os dias. Eu acredito que nós, como professores,
temos que estar aprendendo todos os dias, temos que estar disposto a aprender todos os dias, porque querendo ou não entra aluno diferente, entra e sai aluno nosso, então nós, professores, temos que estar dispostos a sempre estar aprendendo. Então eu acredito que essa frase combina muito comigo, porque eu sou muito coração, eu acredito muito que a aprendizagem tem que vir do coração, a gente tem que amar o que a gente faz. Então é isso e eu queria agradecer.